Oiê, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Devocional, o devocional dos jovens aqui da Igreja Amor em Movimento. Hoje a gente vai ler Atos dos Apóstolos, então se vocês quiserem abrir comigo, livro de Atos, capítulo 28, versículo 30. Versículo 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Esses são os últimos versículos que fecham o livro de Atos, né? Então, esse é um livro que eu gosto muito, eu acho que é um livro muito dinâmico, a gente viaja junto com Paulo e com os apóstolos por toda a Ásia, o antigo Império Romano. Eu acho que é um livro muito dinâmico, muito gostoso de ler, porque a gente vai acompanhando toda a trajetória de Paulo. A gente começa ali com ele sendo a maior oposição aos cristãos, né? Ele concordando com a morte de Estevão, uma passagem extremamente triste. E depois a conversão dele, a transformação verdadeira para esse homem de Deus que vai escrever quase que, sei lá, quantas cartas aí, uma boa porcentagem do Novo Testamento. Então é meio que o testemunho escrito de um homem de Deus, e eu gosto desse fechamento aí do livro de Atos, porque a gente lê então meio que o fim da vida de Paulo. Ele, no caso aqui, ele é preso, né? Ele é preso em Roma, e ele fica ali detido durante esse tempo, e aí o que a palavra de Deus fala é que ele ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Depois de ler todo o livro, né, como eu falei, Paulo ele sofre muitas coisas. Ele sofre naufrágio, ele é picado por cobra, ele se perde lá no meio do caminho até Roma, e aí ele para em Malta, e ele evangeliza os moradores daquela ilha de Malta. E, enfim, o testemunho dele é extremamente intenso. Ele é um apóstolo que viajava muito, viveu muitas oposições, perseguições, foi diante de grandes autoridades daquela época, grandes autoridades romanas, grandes autoridades do mundo judeu, né? Então, assim, se a gente parar pra pensar, foi um homem que viveu muitas coisas. E aqui, nesse último versículo, a gente entende que tudo foi para o seu devido propósito, no seu devido tempo. Então, depois de tanta tribulação, tanta oposição, ele foi muito perseguido. Finalmente, ele é preso, né? Durante alguns dias antes dele ser preso, a igreja se preocupa, os irmãos vão visitá-lo, estão todos muito aflitos. Ele já sabia que, né, ia ser levado e que ia ficar durante esse tempo meio que encarcerado, né? Em cárcere aberto, assim. Mas tudo foi para um propósito, porque durante esse tempo que ele ficou em Roma, ele teve liberdade, total liberdade, sem impedimento algum, pode falar do Evangelho de Cristo para judeus, tanto para romanos quanto para gentios, pessoas, enfim, de outras nações. Então é muito louco da gente pensar que Jesus foi o precursor de tudo isso, né? A vida dele foi o que realmente inspirou Paulo, foi o encontro de Jesus com Paulo, então, que dá o gatilho inicial para esse homem de Deus, para ele poder pregar tão vorazmente, de uma maneira tão intensa, durante todos os cantos ali daquele mundo antigo. E ele não hesitou, sabe? Paulo viveu uma vida muito intensa, é um referencial muito grande para nós. E eu acho que da forma que ele escreve, né, se a gente for ler Romanos, se a gente for ler algumas outras cartas de Paulo, a gente percebe que ele tem instruções tão ricas para nossa vida cristã, sabe? Ele fala de tudo, ele fala da nossa vida com os nossos líderes, ele fala da nossa vida uns com os outros, ele fala, enfim, sobre comida, sabe? Comidas consagradas, sobre religiões da época. Ele vai confrontando esses pensamentos, e a maior parte dessas cartas foi escrita durante o tempo dele aqui, preso. A sabedoria de Deus parece loucura para os homens. Então, para as pessoas, poderia parecer loucura. Ele foi preso, ele tá, enfim, vivendo uma vida horrível, né? Às vezes a pessoa poderia pensar isso. Mas não, ele estava no centro da vontade de Deus, obediente à vontade de Deus. E eu acho que é de se admirar. A gente precisa pensar um pouco mais da forma analisar um pouco mais essa forma de Deus agir. E às vezes a gente tá vivendo alguma coisa na nossa vida hoje, alguma dificuldade, alguma impossibilidade. Enfim, para nós parece
às vezes pra sabedoria dos homens pode até parecer, eu não tô fazendo muita coisa, nossa, eu estou num momento de cárcere, eu tô presa, eu tô impossibilitada de agir. Não é verdade. Sabe, Deus tem um propósito pra nós, aonde nós estamos, da maneira em que nós estamos. José preso, e Deus estava usando a vida dele ali. Ele tinha sonhos, ele foi usado para interpretar sonhos de outros, enfim, autoridades, reis, enfim, que seja. Então a gente tem diversas passagens bíblicas que colocam pra gente um exemplo de cristianismo que não é cômodo, né? É um cristianismo que ele não é confortável. E eu acho que a nossa vida hoje, né? A gente vive uma igreja maravilhosa que tem acesso a tantas coisas, a gente... Enfim, a gente tem músicas de muita qualidade, a gente tem palavras de muita qualidade e a gente se acostuma então com uma vida tão confortável. Mas o evangelho não é sobre isso. Então, se existe algo desconfortável na nossa vida, é ali que existe a grande possibilidade de Jesus agir, sabe? Do impossível acontecer. Porque nos lugares bonitos, nos lugares limpinhos, chiques, enfim, todas as coisas que aos olhos humanos podem parecer tão receptivos, tão legais, tão confortáveis, ali é muito normal, é muito esperado, não é dessa maneira que Deus age, né? Deus age nas impossibilidades, ele age nas pequenas coisas, ele age de maneira surpreendente, sem receita alguma. Então a gente precisa encarar a nossa vida hoje, onde sei lá, qual parte da minha vida, qual área da minha vida, às vezes é a minha vida profissional, às vezes é um lugar de, sei lá, impossibilidade, parece que eu não tenho como agir, não tenho como ir pra frente, tô me sentindo meio presa. Poxa, é ali então que Deus pode liberar um potencial tão grande de transformação, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Se você acha que essa palavra pode abençoar a vida de alguém, envie esse vídeo pra ela. Não esqueça de dar like e é isso.